estabelecimento. Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo. Temos connosco a Olga Araújo, uma grande amiga e uma inspiração também, não só pela profissão que tem, mas pela pessoa que é. E, de facto, quando pensei nas obras de misericórdia, nomeadamente nesta obra de misericórdia, visitar os presos, que também unimos a visitar os enfermos, mas ao convidar a Olga, quer dizer, tinha que convidar a Olga para falar, sendo a Olga diretora de uma prisão masculina. Portanto, passo a palavra e muito obrigada, Olga. Eu é que agradeço, Inês. Muito obrigada por esta oportunidade. Peço desculpa por estes constrangimentos técnicos iniciais. Espero que agora tudo corra pelo melhor. Vou dar o meu melhor. Claro que sim. Então, muito boa noite a todas. Boa noite e um beijo muito especial para a minha caríssima e queridíssima Inês, com enorme saudade. Um beijinho cheio, cheio de saudade. E para todas uma boa noite e espero que realmente estes momentos que vamos partilhar seja agradável para todos. Para mim vai ser seguramente. Então eu chamo-me Olga, sou casada, tenho 2 filhos, sou jurista de formação e trabalho. Vou só fazer uma correção, Inês, não me leva a mal, eu não sou diretora, mas sou subdiretora. Muito bem. Subdiretora de um estabelecimento prisional masculino aqui no Norte, com 340 reclusos. E então, pronto, é um desafio estar aqui a falar sobre esta obra de misericórdia, visitar os presos e os doentes, mas é ao mesmo tempo um gosto enorme partilhar convosco esta profissão e os desafios desta profissão, que para mim é uma paixão. E antes de mais tenho que dizer isto porque realmente não é fácil trabalhar neste meio com esta população se não for uma paixão. E então aceitei de imediato, como não podia deixar de ser, visitar os enfermos e visitar os presos. E depois eu tenho esta vantagem, porque neste estabelecimento prisional onde eu trabalho, eu acabo por acumular estas 2 obras de misericórdia, porque para além de presos, eu também tenho pessoas enfermas, tenho pessoas doentes mentais, juridicamente são designados inimputáveis, que cometeram crimes mercê da sua doença mental, da sua patologia, e então estão a cumprir, não se chama uma pena de prisão, mas uma medida de segurança. Portanto, estas 2 realidades coexistem no mesmo espaço e, portanto, eu acumulo, digamos assim, estas 2 obras de misericórdia, visitar os enfermos e visitar os presos, mas eu vou genericamente ocupar-me mais de visitar os presos, que é realmente aquilo que eu faço, não é? E então, partindo, e é daqui que temos que partir sempre, e é daqui que eu parto todos os dias, ao longo de quase 30 anos nesta profissão, eu parto sempre desta ideia de que uma cadeia é um espaço com pessoas dentro. É um espaço físico, é um local onde estão pessoas. E partindo daqui, o amor de Deus desafia-nos nesta obra de misericórdia a visitar os presos. A visitar os presos, a prestar-lhe não só ajuda material, mas assistência espiritual, que lhes sirva para melhorar como pessoas, para se emendarem, é o que nós esperamos, não é? Aprender a desenvolver um trabalho, uma formação, uma atividade, a estudar, algo que lhes possa ser útil, uma vez restituídos à liberdade. É isto que esta obra de misericórdia nos desafia, nos convoca. E já São Paulo exortava: mantende o amor fraterno, recordai-vos dos presos, como se estivesseis na prisão com eles. Como se estivesseis na prisão com eles. E dos que sofrem, porque também vós tendes um corpo. Mas, naturalmente, que nem sempre é fácil. Ou muitas vezes é mesmo difícil. Primeiro por nós que muitas vezes, para não dizer a maior parte das vezes, ficamos pelo crime, vemos o crime, esquecemos-nos ou não olhamos para a pessoa que o cometeu, vemos o crime, esquecemos o criminoso, e por eles condenados, por eles que praticaram estes crimes,
porque a maior parte das suas almas estão em carne viva. E uma palavra a mais, uma palavra a menos, a fronteira aqui é muito ténue. Uma palavra pode curar ou pode ferir. E temos que ter sempre esta realidade muito presente. Que de facto pode fazer toda a diferença. Ou pode fazer muito mal, ou pode fazer realmente muito bem. Às vezes, nenhuma palavra também faz muitíssimo bem. O silêncio, por vezes, ajuda bastante, mas temos que gerir estas dinâmicas todos os dias e com todos, porque cada um é um. Cada um é um. Quando eu comecei por dizer que uma cadeia é um espaço, é um local com pessoas dentro, é com pessoas dentro, cada pessoa é uma pessoa, verdadeiramente. E quem está privado da liberdade, o que precisa realmente é de ser confortado na esperança, com proximidade, com muita compreensão. Sempre, e este é o princípio basilar, sempre no respeito pela dignidade da pessoa humana, sempre no respeito pela dignidade da pessoa presa. Porque a pessoa presa, e é isto que nós também temos que ter sempre muito presente, a pessoa presa mantém a titularidade de todos os seus direitos, jurídicos, com exceção, naturalmente, daqueles que são incompatíveis com o cumprimento da pena, com a ordem e a segurança do estabelecimento prisional onde estão. Os demais direitos mantêm-se presentes, perenes, digamos assim. Portanto, são pessoas que, num parênteses da sua vida, estão confinados num espaço físico para cumprimento de uma determinada sanção que lhes foi judicialmente imposta, mas, à parte disso, todos os seus direitos jurídicos, a sua esfera jurídica mantém-se inalterada. Há um exemplo muito próximo, daqui por dias, os que assim quiserem podem exercer o seu direito de voto, como é evidente. A única diferença é que este direito é antecipado, como aliás acontece com os doentes nos hospitais, com os enfermos, mas é um direito que se mantém na plenitude da sua vigência, digamos assim. Portanto, no respeito pela dignidade da pessoa humana, no respeito pela pessoa presa, da dignidade da pessoa presa, e sempre com a garantia de um cumprimento, uma execução da sua pena imparcial. Sempre. Este é o princípio também que tem que nos nortear, a nós que trabalhamos neste meio, sem qualquer privilégio ou prejuízo, nomeadamente em razão do sexo, da raça, da etnia, convicções políticas, orientação sexual, o que seja. Não vamos dizer ou não vamos achar que vivemos num mundo ideal, que realmente é sempre assim. Este é o princípio. E é por isto que nós, operadores da execução da pena, chamemos-lhe assim, temos que pugnar. Não quer dizer que sempre assim seja, mas este é o princípio. Ou seja, e o que nos deve nortear sempre é evitar, dentro da medida do possível, os efeitos nocivos, as consequências negativas de qualquer privação da liberdade, do encarceramento, que existem, como é evidente. Uma pessoa presa por muito pouco tempo que seja, cria uma série de condicionantes que a vão limitar até futuramente na sua personalidade, nas suas relações sociais, nas suas relações familiares. O que nós temos que procurar é, durante aquele período temporal, durante aquele período, naquele espaço, minorar ou diminuir estes efeitos nocivos, estas consequências nocivas, evidentes e imediatas da execução de uma pena. Porque o meio prisional predispõe à diluição dos indivíduos naquela massa de condenados que está ali presente num determinado momento. As pessoas tendem a despersonalizar-se. Desde logo pelo número de condenados, pela necessidade de regulação da vida intramuros. Naturalmente que é um espaço total, é um espaço totalizante que obedece a uma série de regras e de princípios
muito rígidos, porque senão não funciona. E tudo isto tende a despersonalizar. Tende. Nós temos é que evitar que isso aconteça. A imposição de horários, atividades e regulamentos que não se compadecem com as diferenças dos sujeitos e a sua autonomia para a gestão do dia a dia. Ou seja, há todo um plano, há todo um conjunto de regras, há todo um conjunto de princípios, é que todos têm que obedecer. Todos acordam à mesma hora, todos se deitam à mesma hora, todos comem à mesma hora e todos estão proibidos de ir para aqui e para ali. Alguém dizia, um escritor famoso, Stendhal, que o pior de estar preso é não poder fechar a porta. Nós quase que intuitivamente achamos que o pior de estar preso é não poder abrir a porta, mas a porta realmente lá dentro está fechada. O nosso maior problema está preso é não poder fechar a porta. Nós na nossa casa abrimos e fechamos quando queremos. Fechamos a porta do nosso quarto e temos ali um espaço, um reduto só nosso, de intimidade, de privacidade. O pior de estar preso é não poder fechar a porta, muitas vezes, ou quase sempre. As intervenções são necessariamente planeadas e padronizadas. E por isto tudo, nem sempre uma atitude acolhedora e isenta de julgamento. Isto é que é a pedra de toque, a isenção de julgamento. Nem sempre esta atitude, portanto, este espaço, estes condicionantes que acabei de referir, dispõe de tempo e espaço em ambiente prisional. Uma atitude facilitadora da expressão de sentimentos, que gera possibilidade de integração de pontos de vista alheios, que é fundamental para a mudança de um padrão de interações mal conduzido, um padrão desviante que conduziu estas pessoas ali. Temos estas dificuldades que são evidentes, mas temos que encontrar esse tempo e esse espaço. Isto é que nós temos que encontrar todos os dias, este tempo e este espaço. E este tempo e este espaço, apesar da intervenção técnica, dos regulamentos, dos códigos, das regras, dos horários, que têm que estar sempre lá e têm que ser cumpridos, e nós temos que pugnar para que realmente sejam executados e cumpridos, nós temos que também encontrar este espaço e este tempo. E ao longo destes quase 30 anos da minha atividade neste meio, eu já desenvolvi pelo menos 3 abordagens, 3 táticas, se quiserem. A primeira, logo cheguei, um entusiasmo enorme, acho que todas nós experimentamos no início de uma profissão. Primeiro, por esta profissão, por este meio, por esta atividade já de si, desculpem uma expressão exótica, não é? E muito desafiante para início de atividade profissional. E então, a minha primeira abordagem foi logo saber tudo, procurar ler o processo de cada recluso de ponta a ponta, processo judicial, naturalmente, todas as suas fases, o que é que tinha acontecido, o que é que o senhor juiz decidiu, quais foram as provas que valorou, quais foi as que não considerou, ou seja, fiquei a saber tudo de direito penal e de processo penal. Conhecia cada um pelo seu número. Esta foi a minha primeira abordagem, durante muito tempo. Não falhava realmente nada, do ponto de vista técnico. Numa segunda fase, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e os sinais começam a vir e começam a aparecer e começamos a perceber o que é que está a falhar. E então, fui exatamente para o caminho oposto. Não, eu não vou querer saber nada. Se não for mesmo estritamente necessário, vou falar com estas pessoas, com cada uma destas pessoas. Não vou querer saber nada do que fizeram, qual foi o crime que praticaram, quem foram as vítimas, quais foram as circunstâncias
que as levaram a cometer estes crimes, sequer a pena. Se não for necessário, eu não vou querer saber nada. Porque assim não me condiciono, porque assim não levo uma série de prejuízos e preconceitos, e as minhas decisões e as minhas intervenções vão ser purinhas. Esta foi a minha segunda abordagem, a minha segunda estratégia. E assim andei enquanto pude durante bastante tempo. Até que descobri, ou fizeram-me descobrir, que realmente a estratégia era só benéfica para mim. Eu estava a defender-me a mim, estava a proteger-me a mim, porque na verdade é muitíssimo mais fácil sorrir, é muitíssimo mais fácil servir, quando a gente às vezes ignora certos infernos. É muito mais fácil. E chegada a esta conclusão, também cheguei à terceira abordagem, que é esta que eu agora todos os dias procuro implementar. E agora eu quero saber tudo. Se for preciso, sei tudo. E ao mesmo tempo, e este é o maior desafio, não se iludam, eu não faço isto bem, eu tento fazer isto bem. Saber o que for preciso saber, quando for preciso, e apesar disso, conseguir estar com aquelas pessoas, falar com elas e perceber e tentar todos os dias, compreender que cada pessoa é sempre muito maior do que o crime que cometeu. Muito maior que isso tudo. Continuar. Lidar com a pessoa, apesar desse conhecimento. Como digo, tento fazer isto bem, mas uma coisa sei que seguramente passei a fazer melhor. Não os conheço todos, mas agora os que conheço cada um pelo seu nome. Isto para mim foi uma vitória enorme. Eu comecei por saber os números de todos e o que é que tinham feito. Agora conheço-os que conheço e conheço a sua circunstância se a isso for obrigada e se a minha atividade me impuser esse conhecimento, mas conheço cada um pelo nome. Isto sim foi uma vitória. Porque também descobri ao longo deste amadurecimento, deste crescimento, que o que realmente é importante, não só neste meio, como em todas as atividades humanas, mas aqui de uma forma muito premente, o que verdadeiramente é importante é escutar. Escutar verdadeiramente e não simplesmente ouvir. Para, como também alguém nos alertou, evitar o risco do delírio da omnipotência, que neste meio é um risco enorme, é real, tentador por vezes. Evitar este risco e conhecer aquela parte da história e integrá-la na nossa visão. Sem condescendência, não é disto que se trata. Eles percebem quando a gente está a ser condescendente. Nem querem que a gente seja condescendente. O que eles querem, e é isso que temos que realmente fazer, é escutar no respeito absoluto, devido a cada um, devido a cada pessoa, pelas decisões que toma acerca da sua vida. Este respeito é o que lhes devemos, como devemos a cada pessoa. Abandonando nós a busca de certezas humanas, de evidências que nem sempre são possíveis. Nem sempre são. É evidente que a gente está a falar com qualquer um destes reclusos e se sabe, se por acaso sabe o que é que fizeram, naturalmente que aquele caminho se calhar não seria o nosso e não foi até aqui, seguramente. Mas já não se trata disto. Já não se trata disto. Trata-se de pessoas que foram julgadas, condenadas pela justiça dos homens. Agora estão ali a cumprir uma pena. E a mim calhou-me acompanhar esta pessoa no cumprimento desta pena. Não interessa se eu faria igual ou se faria diferente. Interessa-me saber que aquela pessoa está ali à minha frente e que fez isto ou fez aquilo. Ou então nem sei.
estou ali a escutá-la e a falar com ela. Olhar para ela, olhar para as pessoas e que estas pessoas sintam este olhar e que não se saibam apenas olhadas, observadas. Porque, como é evidente, que elas são observadas, têm que ser observadas, têm que ser acompanhadas e avaliadas durante este percurso. É um espaço com pessoas dentro, mas não é uma amálgama de pessoas que, decorrido um determinado lapso temporal, um determinado período de tempo, vão sair dali para fora. No limite é isto que vai acontecer. Mas este tempo de reclusão, este tempo, este parênteses, tem que ter um sentido. E nós temos que lhe dar esse sentido. Desde logo há um sentido jurídico. Há duas finalidades legais dogmáticas da execução da pena, do cumprimento de uma qualquer pena, que nós temos que ter sempre presente, que é a prevenção da prática futura de novos crimes, por parte de cada um, e a reinserção ou reintegração do condenado. E isto são imperativos legais, digamos assim, e todo o acervo jurídico que preside à execução de uma pena, ao cumprimento de uma pena, tem que responder a estes imperativos, dentro do possível. Teremos de fazer tudo para levar ou conduzir estas pessoas, uma vez restituídas à liberdade, a conduzirem a sua vida futura de um modo socialmente responsável, sem praticar novos crimes. Isto é o desejável. É isto que o direito penal, o nosso direito penal, pelo menos, defende. E depois, naturalmente, a reinserção destas pessoas. Quando saírem, desejavelmente que tenham uma profissão, se não tinham até aí, provável que tenham adquirido uma formação escolar ou uma formação profissional que lhes permitam, eventualmente cá fora, fazer face a uma nova vida. Reintegração, reinserção. Estes são os dois pilares. Isto tem que estar sempre presente, como é evidente. Mas o que realmente importa é tentar compatibilizar estas finalidades, estes imperativos dogmáticos, com a atenção personalizada. Para permitir a cada uma destas pessoas partilhar o que cada uma delas considera importante pessoalmente. Não é só nós dizermos e nós fazermos com elas uma série de atividades e programas, e iniciativas e atividades, e até algumas impostas, em nome da prevenção, em nome da reinserção. Isto tem que ser feito, mas procurar que no cumprimento destes imperativos consigamos compatibilizar uma atenção a cada uma atenção personalizada, de modo que cada uma sinta que eu estou ali, que nós estamos ali, ao lado delas a cumprir esta pena. Estabelecer um clima de compreensão, de empatia, para facilitar a adoção de uma atitude de abertura e de confiança. Que as pessoas sintam que não estamos ali porque é este o nosso trabalho, é certo, que não seja um trabalho das 5 às 9, estamos ali a cumprir uma checklist com cada um deles. Muitas vezes é, sim, porque realmente há um plano padronizado para cada um, individualizado, mas padronizado, mas que para além disto eles sintam que a pessoa que está ali a acompanhar a execução deste plano se interessa por cada um e quer que realmente a execução desta pena verdadeiramente vá cumprir este desiderato, nunca mais cometer um crime e realmente sair lá para fora habilitado, diferente. Não vou dizer melhor ou pior, o desejável é melhor, mas diferente. Escutar primeiro e falar depois. Sempre. Não vai acontecer, que acontece muito neste meio, também uma tentação e uma tendência muito grande de acabarmos a dar uma conferência, uma palestra às pessoas. Nosso saber, como não estamos do outro lado, é fácil estar do outro lado. Me dizia uma altura
bem cá para trás, numa das minhas primeiras fases, calhar neste delírio de omnipotência, tive que ouvir a senhora falar, parece um padre. Foi terrível, porque era tudo o que eu queria ser, tudo o que eu não queria ser naquele momento, nem nunca, não é? Quer dizer, mas também se aprende, ou tenta-se aprender, não é? Ter presente que, por vezes, no nosso falar ofusca a necessidade de dizer do outro. E este escutar verdadeiramente foi o ponto que eu trouxe, que eu acho que é decisivo nestas realidades. Este escutar verdadeiramente é também, sobretudo, a ausência de pensamentos e julgamentos. É evitar a presunção, a tendência para mostrar a nossa superioridade moral. Lá está, a senhora parece um padre a falar. Evitar a nossa superioridade moral ou os nossos conhecimentos. Temos que fazer um esforço sincero para nos sobrepormos ao nosso próprio critério. Eu não faria assim, eu nunca faria uma coisa destas, eu nunca cometeria uma loucura destas. Ainda bem, ainda bem que podemos realmente pensar assim, mas não é disto que se trata, não sou o que eu faria ou o que eu deixaria de fazer. É o que aquela pessoa que está a falar comigo fez. E o que é que eu vou fazer por ela? O que é que eu vou fazer por ela? Sobrepor-me ao meu próprio critério ou à minha particular visão das coisas. E depois sempre sem moralismos, sem escândalos. Sem moralismos, sem escândalos. Sem condescendência, volto a dizer, mas sem moralismo e sem escândalos, porque escandalizados muitas vezes já eles estão, quando se dão conta, quando chegaram ali e passado algum tempo. Também há casos destes. O que é que eu fui fazer? O escândalo é interior, muitas vezes. Nós não vamos aumentar esse escândalo, de maneira nenhuma. Por vezes são as oportunidades, ou a falta delas, sobretudo a falta delas, as circunstâncias de vida que conduzem as pessoas àquela condição. Uma grande maioria, uma grande maioria das pessoas realmente foi arrastada para situações que nem elas sabem como é que foram capazes de chegar ali e fazer o que fizeram. A aceitação sem condições prévias de julgamento para permitir ver que cada um veja que também tem qualidades, que é digno de consideração e ao mesmo tempo convidado a mudar, numa atitude de interesse real por cada um. E esta atitude de interesse real, se for verdadeira, é promotora e muito indutora de liberdade e de responsabilidade de cada um. Mas isto realmente tem que ser genuíno e tem que se gastar tempo e tem que se escutar. Nem sempre corre bem, nem sempre sai bem. Muitas vezes não querem ouvir-nos, não querem sequer olhar para nós. Tem que se respeitar, tem que se respeitar. Mas sempre, e sobretudo, como em qualquer atividade humana, uma atitude de serviço. Mas Olga, só uma temos atitude. 4 minutos, podemos depois mudar o link se precisar de E mais eu tempo. estou mesmo quase a terminar, Está bem, Inês. temos Pronto, 4 minutos. atitude, ok. Atitude de serviço, porque só uma atitude de serviço no respeito pela dignidade de quem se serve nos permite a nós, também é importante para nós descobrirmos isso, que o ser de cada um não desaba perante atuações que fogem ou agridem o bem comum. O homem é sempre superior ao seu crime. Por isso, todos os dias, mais um bocadinho, eu penso sempre e procuro sempre que estas pessoas um dia saiam melhor do que entraram, porque acredito que a mudança é sempre possível, no mistério, a maior parte desconhecido do amor de Deus quando vem ao encontro do pecador. Era isto que eu queria vos dizer hoje. Muito obrigada. Obrigadíssima, Olga, foi maravilhoso. A sua clarividência é muito especial e, de facto, também é bonito ver que uma pessoa com uma experiência de 30 anos
também tem o seu processo, não é? E a sua aprendizagem e pronto, essa capacidade também de partilha das várias fases e da aprendizagem de cada um é mesmo muito enriquecedora e temos aqui pano para mangas e para a nossa quaresma também, que começa amanhã. Agradeço mesmo a sua inspiração e obrigada por tudo. Obrigada também a todas e pronto, vamos partilhar a gravação no nosso podcast habitual, está bem? Obrigada eu, Obrigadíssima, Inês. Olga. Obrigada a todas Obrigada, Olga. por a oportunidade da partilha. Está bem, muito obrigada. Adeus, Obrigada, uma boa boa noite. Obrigada, noite. obrigada. Obrigada.